Será que é uma ação humana, é o consumo humano que gera uma poluição? Nós temos uma história, né? Quem nos antecedeu aqui, em todas as faculdades, não só em Direito, tem essa história de mudar um pouco o país, de ir para frente, de fazer. Olá, eu sou Juliana Torres, advogada e professora de Direito Ambiental. Tudo bom? No vídeo de hoje, a gente vai trazer um tema que aparentemente você pode pensar que não tem nada a ver com o ambiental, né? Mas tem sim. É o Código de Defesa do Consumidor. Vamos lá? Vamos conhecer como que isso pode te ajudar? Como que será que eu, entendendo de Código do Consumidor, sabendo o que eu consumo, eu posso respirar melhor na cidade que você mora aí, onde você mora? Então vem comigo. E principalmente você que é advogado, né? Que quer entender aí um novo nicho de trabalho. Como será que você pode juntar esses dois elementos e ir aí para diferentes tipos de empresas, principalmente as grandes empresas, e ofertar um novo tipo de trabalho, tá bom? Vamos lá então. É o seguinte, em 2020 a gente comemora 30 anos de Código de Defesa do Consumidor. Porque lá na década de 90, no mês de setembro, foi inaugurado, né, durante o governo Collor, o Código de Defesa do Consumidor. Mas para você que não viveu ou que não lembra muito dessa situação e desse contexto histórico, eu vou te mostrar alguns elementos para te situar melhor. Nós estamos falando de uma década em que o olhar do consumidor para aquilo que é direito dele praticamente não existia. Uma empresa vendia algum produto, aquele consumidor talvez recebesse um produto que estivesse quebrado, mas ele não ia reclamar com a empresa, ele sentia assim, nossa, que pena, eu dei azar. E seguia. Nas TVs bombardeavam o início da venda diretamente ali pelo telefone, né? A pessoa durante a televisão falava ligue já, ligue já, ligue já, e as pessoas eram incentivadas a fazerem compras pelo telefone. Isso era uma novidade na época. Eram as compras fora do estabelecimento. Além disso, né, os últimos anos tinham marcado pela excessiva presença, né, digamos assim, quase uma novidade, daquelas propagandas mais ostensivas e que vão colocando, né, para a pessoa a necessidade, vão criando nela a necessidade de ter um produto, de adquirir um serviço, mas quando na verdade ela não precisava exatamente disso, né? Essa necessidade ela é criada na população por grandes e grandes propagandas. E aí nessa esfera, né, que nasce aí para nós o Código de Defesa do Consumidor. Esse consumidor que tem deveres sim, mas que também tem direitos, ele começou ao longo do tempo a se acostumar com a ideia de pedir para trocar um produto, com a ideia de ligar num call center e, é bem que se diga, também com essas empresas a entenderem melhor o que esse consumidor precisa e o tratamento adequado, digno que ele deve, né, ter. Aquele call center que antigamente deixava o consumidor ali por horas esperando, hoje em dia ele existe um certo, digamos assim, cuidado maior para esse cliente. E outras e tantas, né, conquistas aí foram avançando dos dois lados. O consumidor, que se tornou mais atento aos seus direitos, às vezes nem tanto aos seus deveres, mas, por outro lado, uma empresa que também começa a olhar, identificar como que ela pode, de fato, agradar e atender melhor esse consumidor. E é por isso que nesse ano de 2020 vem à tona aí, isso já está há algum tempo, a expressão de Customer Experience, ou seja, a experiência do cliente. Você deve estar perguntando o que tudo isso tem a ver com o meio ambiente, e tem muito a ver com o meio ambiente. Por quê? Porque qualquer empresa hoje em dia, ela impacta positiva ou negativamente o ambiente que ela está. Ela não só pode extrair água de uma fonte que não é adequada ou um tipo de extração que é contrário, né, à proteção ambiental, como uma empresa de refrigerante, como ela pode criar um produto que criar um produto que entregue dinheiro, por exemplo, para que outras empresas possam criar aí
programas que vão poluir ainda mais. Então, é em qualquer dessas esferas, em qualquer desse tipo de empresa, que a questão ambiental está muito presente. Então, quem vai consumir um produto pode estar consumindo um produto muito poluído e aí ser responsável por esse consumo. Mas não só quem está consumindo diretamente, né? Quem está produzindo e até mesmo quem está em volta disso tudo, né? Quem está sendo afetado de alguma maneira por essa oferta, propaganda, enfim, também é considerado consumidor, né? Não é apenas aquela pessoa que compra que é consumidor. Pela lei brasileira, há outras categorias de consumidores também. E aí, pensando em todo mundo, que eu gostaria de trazer uma reflexão para vocês, então, nesse 2020, já que a gente comemora, né, esses 30 anos do Código de Defesa do Consumidor. E aí, eu me lembrei essa semana, eu estava conversando com um colega da área de TI, de um banco em São Paulo, e que ele está ali trabalhando e entendendo, estudando e dando palestras sobre a questão do Customer Experience, ou seja, como que esse banco pode garantir ao seu cliente uma experiência melhor, né? Nas relações ali, no produto que vai comprar, na conta que vai abrir, depois do empréstimo que vai fazer, no financiamento, no investimento, enfim. Como que será que esse consumidor está sendo olhado, está sendo visto? Ele pode estar cada vez mais recebendo mimos, né? E hoje em dia a gente tem em diferentes tipos de empresas, seja uma empresa que vende madeira, seja num banco que vende uma conta digital, a gente tem lá um gerente que cuida dessa área, que está ali sendo pensado, sendo estimulado a encontrar soluções para agradar o cliente. E é nessas soluções para agradar o cliente que eu faço o convite para vocês refletirem sobre como é que está sendo o tratamento ambiental como um todo. Será que a gente pode pensar num call center em que alguém, que não seja necessariamente seu cliente, pode ligar e pode perguntar quais são os impactos negativos da sua empresa? Será que ele pode perguntar, eu imagino eu numa empresa de refrigerante, como eu dei exemplo agora há pouco, olha, eu quero saber como que você capta a água para você construir o seu refrigerante, para você fabricar aí. Eu fiquei sabendo, saiu na mídia que as fontes de água foram concedidas para essa empresa e teve algum erro lá nessa concessão. O que de fato está ocorrendo? Será que qualquer pessoa pode ligar nessa empresa, fazer essa pergunta, esse questionamento e tem alguém ali que vai rapidamente dar a resposta, verdadeira, é claro, né? Sem trapacear? Será que a gente pode pensar nesse direito à informação, nesse acesso direto aí de qualquer pessoa para a empresa? Guardados, claro, os devidos sigilos ali, né? O que é fonte, o que é sigilo, o que é segredo industrial e tal. Isso não pode ser comunicado para um cliente, para uma pessoa, para um cidadão qualquer, seja do Brasil, seja fora do Brasil. Mas será que todas as outras informações não poderiam ser passadas para esse atendente, inclusive pelo jurídico ambiental, que está ali explicando, olha, essa fonte de água, essa notícia que você ouviu na TV, no jornal, ela é verdadeira, porque ocorreu isso, mas nós já estamos tentando aqui recuperar, nós estamos comprometidos a fazer isso, o que de fato a gente já fez, o que ainda a gente tem que fazer. Será que a gente pode chegar nesse nível de transparência? Até porque, quando a gente fala em informação, direito à informação, é um direito também do consumidor, tá? Seja ele o comprador direto ou não. Eu até me recordo quando algumas construtoras, nos anos de 2000, elas estavam construindo em terrenos que não eram permitidos, assim, que existia uma grande implicação legal, que não poderiam cortar as árvores, aquele caso que depois deu origem ao Parque Augusta. Naquela ação judicial em que eu trabalhava, ali no Ministério Público, nós pedimos esse direito à informação. Que todas as pessoas que fossem ali no estande soubessem claramente que tipo de terreno era aquele, né? E quais os impactos negativos, todos os impactos ambientais ali que envolveriam a edificação. Então alguém está comprando um apartamento numa região que está provocando degradação ambiental, né? Alguém quer comprar esse apartamento. E isso não isso é a década de 2000, enfim, esse tipo de informação já existe há muito tempo, está lá resguardado, se a gente for pegar na nossa Constituição de 88, e isso cada vez mais, o quê?
poderia, né? E eu faço um convite aí a todas as empresas, os gerentes, a área de finanças, a área de marketing, para que olhem também para essa questão. Será que vale a pena a gente abrir e deixar cada vez mais claro para aquele atendente que está ali na ponta, para comunicar todas as ações feitas por essa empresa, inclusive na área ambiental, quando de fato questionada. E lembrando que quando a gente fala em ambiental, a gente está falando desde a cultura, passa pelo racismo, passa pela violência contra a mulher, como que está a diversidade de gênero aí nessa empresa, do que envolve isso. É uma área bem ampla, né? É meio ambiente de trabalho, é meio ambiente cultural, é meio ambiente natural, é até mesmo a relação com a cidade. Enfim, todos esses elementos juntos falam da área ambiental. Então, quando eu falo aqui de um Customer Experience, de um call center ambiental, eu estou querendo dizer que, olha, tem muita informação que vocês talvez podem passar e que talvez isso possa ser estimulado aí cada vez mais para a gente crescer nessa esfera aí de proteção e de cada vez, olha, passam-se anos e o Código de Defesa do Consumidor, ele se encontra muito mais aplicado. Ele se junta aí com a área ambiental. É uma necessidade, né? As pessoas querem saber, as pessoas precisam saber. E eu acho que talvez se vocês colocassem isso nessa relação aí com todos os clientes, com o público em geral, isso poderia ser cada vez mais claro, mais prático, mais fácil acesso, né? Por mais que exista lá a comunicação, quando a gente fala de governança corporativa, né? Comunicação ao mercado, tem lá tudo que às vezes a empresa faz, mas essa comunicação direta, né? Esse ligar e ser atendido, essa facilidade, assim como a gente aperta um play lá em alguma coisa, em algum aplicativo, quanto mais as pessoas, né, tiverem esse conhecimento, que elas podem ligar, que podem acessar, que virá uma informação transparente, confiável, verdadeira, eu acredito que a gente está caminhando aí num CDC muito mais agradável para todo mundo. E é isso daí que o advogado ambientalista pode propor para várias empresas. Por quê? Porque ele que vai ditar e explicar quais são os impactos positivos, quais são os impactos negativos e o que pode ser ofertado. É ele que vai treinar essa equipe, né, para falar, para explicar, olha como anda o processo, o que está acontecendo, enfim, né, com a maior transparência, numa linguagem bem fácil acesso para qualquer um entender. Bom, pensa nisso. Se você precisar de mais informações, acompanhe aqui os próximos vídeos que eu vou te explicar outros detalhes e a gente pode conversar cada vez mais nessa junção de consumo e meio ambiente. Combinado? Até mais!